Fala, assombrado! Sou o Matheus, blogassombrado.com.br, trago uma notícia para vocês. Eu vou falar do novo sarcófago que está sendo construído lá no reator número 4 da usina de Chernobyl. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, aqui estou mais uma vez para falar de Chernobyl, mas hoje é especial. Porque hoje faz 30 anos que aconteceu o maior desastre nuclear da história. Foi no dia 26 de abril de 1986. Eu já falei aqui diversas vezes sobre Chernobyl, tenho diversos vídeos aqui para você assistir, tá? Aliás, um dos especiais que o pessoal mais adora do canal inteiro é o especial Chernobyl. Vou deixar o link para todos aqui na descrição. Vou fazer um breve resumo aqui, mas bem rápido mesmo, do que foi o desastre, porque eu quero focar nesse vídeo aqui para falar do novo sarcófago que está sendo construído. Porque o sarcófago antigo construído lá, ele foi projetado para durar de 20 a 30 anos. E hoje fez 30 anos que o sarcófago está lá. Então eles estão construindo um novo que vai ser instalado no ano que vem. Então vamos lá, resumo rapidão. Era 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, quando o reator número 4 da usina de Chernobyl explodiu durante a realização de um teste. Eles queriam ver como o reator se comportava com uma quantidade limitada de água. Imediatamente após essa explosão, foi liberadas toneladas de radiação para a atmosfera, que se espalharam aí por toda a região, principalmente na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. No dia seguinte, a cidade de Pripyat, a apenas 4 quilômetros ali da usina nuclear, foi esvaziada. Seus 50 mil habitantes montaram um ônibus para nunca mais voltar. Chernobyl, uma cidadezinha logo abaixo, 20 quilômetros abaixo ali, com 18 mil habitantes, também foi esvaziada. E durante os próximos 5 anos, outras milhares e milhares de pessoas tiveram que ser retiradas do local. Estima-se que mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar aí as suas residências. E essa região hoje é conhecida como Zona de Exclusão de Chernobyl. Após o desastre, a URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje não existe mais, ela não comunicou à comunidade internacional o que tinha acontecido. Foi por causa de um comunicado da Suécia, que detectou níveis alarmantes de radiação sobre ali a atmosfera do seu país, que o mundo soube que tinha alguma coisa errada. E então, só no dia 14 de maio, que autoridades soviéticas admitiram que ocorreu a explosão. Então foi muito tempo depois. A explosão foi 26 de abril. O que a União Soviética fez? Eles tiveram que construir ali um sarcófago para parar a emissão de material radioativo para a atmosfera. E esse sarcófago foi construído por milhares de trabalhadores, que foram conhecidos como liquidadores. Eles tinham as tarefas de liquidar ali aquela emissão de radiação. O sarcófago a construção dele começou no dia 20 de maio de 1986, então logo assim, 3 semanas depois do desastre, e completou em novembro daquele ano. O sarcófago estava pronto. Foram 206 dias, para falar a verdade. Foram 8 etapas seguidas, né? A primeira foi a limpeza de todo o solo ali, tirar tudo que tinha, fizeram concreto, ergueram as paredes, colocaram o teto em cima. Os passos estão descritos na matéria que eu escrevi, que também vai estar aqui na descrição, tá? Foram usados mais de 400 mil metros cúbicos de concreto e 7.300 toneladas de aço, estruturas metálicas ali, nesse sarcófago construído. Só que esse sarcófago, ele teve uma duração de 20 a 30 anos, os especialistas disseram. Que ele ia durar no máximo, então, 30 anos. E ele foi verificado que existiam vazamentos no teto dele. Quando chovia, a água tinha furos ali, entrava ali no reator e ia para o solo, e do solo caía em camadas de lençóis freáticos e contamina a população. Uma curiosidade também do sarcófago é que existem 60 furos nele para os especialistas poderem observar como está lá dentro. Existem, lógicos, filtros de proteção para impedir a radiação de sair por esses buracos. Bem, assombrados, então eles já sabiam que ia ser necessário construir um novo sarcófago. E essa construção começou em 2010, lá na Ucrânia. Um novo sarcófago foi financiado por 22 países que doaram o dinheiro para a realização do projeto. É um projeto bem legal que tem 2 finalidades. A primeira é cobrir o sarcófago antigo, selando ele e o reator número 4 no contato com o mundo exterior. A segunda é possibilitar os cientistas
a ver como vão dar um jeito naquele material radioativo que está ali dentro do reator, tá? O sarcófago ele foi projetado em formato de um arco e ele está sendo construído bem próximo ali ao sarcófago antigo. É um arco construído em 2 etapas. Como uma estrutura muito pesada, primeiro eles construíram uma etapa do arco e depois fizeram a outra. Aí quando os dois ficaram certinha, eles uniram as duas. E o negócio é bem alto, tem 110 metros de altura e pesa 25 mil toneladas. Quando o sarcófago estiver pronto, eles vão deslizar através de trilhos até o sarcófago antigo, cobrindo ele e selando o sarcófago assim do mundo exterior. É um projeto bem legal, tem um vídeo no YouTube de 10 minutos que mostra desde a preparação do terreno até o sarcófago colocado lá em cima. Eu exibi alguns pedaços para você aí, deve estar passando, mas vou deixar o link na descrição para você, se você quiser ver tudo nos mínimos detalhes, tá, assombrados? Esse sarcófago ele deve estar concluído, colocado em cima do reator antigo número 4 de sarcófago antigo, no final do ano que vem, de 2017. Quando tiver isso daí, nós vamos para a segunda etapa, que é a eliminação dos resíduos radioativos que existem ali dentro daquele reator. Estima-se que exista mais de 250 toneladas de material radioativo para ser tirado dali e fazer alguma coisa. E é aí que mora o problema, porque os cientistas ainda não sabem o que fazer. Qual vai ser o método, como que eles vão fazer isso daí. Esse sarcófago ele foi projetado para durar 100 anos. Então isso vai dar um tempo para os cientistas bolarem algum plano aí para poderem tirar aquele material radioativo ali do interior do reator que explodiu. Mesmo com esse sarcófago super moderno, freando completamente a emissão de radiação, o local ainda vai ficar deserto, proibido de pessoas de morarem ali na zona de exclusão por mais 300 anos. Então vai ficar ainda muito tempo sem pessoas morando ali, sem o local deserto, tá, assombrados. Então é isso aí, espero que tenham gostado de conhecer agora a história um pouco mais profunda do novo sarcófago que está sendo construído lá em Chernobyl. E fica o convite aí para você assistir o especial Chernobyl, o especial Os Heróis de Chernobyl e muitos mais vídeos que eu falei de Chernobyl aí nesse tempo aí que o canal está no ar. Beleza, assombrados? Até mais então. .com.br, você não se inscreveu.